Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. E também eu quero de antemão pedir para que vocês compartilhem os conteúdos deste canal. Deixe seu like, seus comentários com respeito e vamos que vamos. Eu quero também desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir esse conteúdo. Também já desejar um bom fim de semana para todos vocês e todos os vossos familiares. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão falando sobre a escatologia consumada, que tem como tema a severidade do Eterno em 70 DC. Desculpe. O tema é a severidade do Eterno em 70 DC. A geração que foi severamente julgada foi a geração contemporânea de Jesus, de Yeshua, de Yahusha, como você quiser falar. Você é livre para falar o que você bem entender. Isso não vai mudar a nossa filiação coisíssima nenhuma. Então, meus irmãos, Israel, ele foi um povo que foi privilegiado. Existiam muitas vantagens sobre Israel diante dos outros povos. Sim. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a falar isso em Romanos capítulo 3. No versículo 2, Paulo fala que como é que se diz? A vantagem dos judeus de Israel era muitas, sobre todos os aspectos. Você vê isso em Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo falando sobre isso. Então, você vê logo na frente o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 8, Paulo falando sobre... Romanos capítulo 9, você vê Paulo falando da glória de Israel. E eu vou ler aqui essa passagem aqui, que está no capítulo 9, quando Paulo diz assim no versículo 4 e 5, ele diz: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, se referindo a Abraão, Isaque, Jacó, e também deles o descendente, o Cristo que veio da linhagem judaica. Não é isso? Segundo a carne, o qual é sobre todos, judeus e gentios, não é? Deus bendito para todos sempre, amém. Quando Paulo diz sobre todos, está se referindo a judeus e gentios, porque na cruz teve a parede de separação que separava judeus e gentios, foi derrubada. Então veja a vantagem de Israel. Porém, a severidade do Eterno, severidade, eu estou falando de justiça, de juízo, sobre aquele povo que tinha muitas vantagens, foi inevitável. Ou seja, mesmo eles tendo todas essas vantagens que eu li aqui, em Romanos capítulo 9, e em Romanos capítulo 2, né, que eu falei aqui, capítulo 3, mesmo assim, o juízo de Deus veio sobre eles na segunda vinda de Cristo, que aconteceu no ano 70 DC.
Então o ano 70 DC do primeiro século foi marcado pela severidade que caiu sobre Israel. A severidade do Eterno caiu sobre Israel. O julgamento do Eterno, do soberano, foi para um povo incrédulo e rebelde. Um povo que rejeitou, ou seja, em outras palavras, um povo cheios de incredulidades, seguidos de rebelião. A incredulidade e a rebelião estava presente no dia a dia de Israel. E o Cristo da carne falou sobre a incredulidade de Israel, sobre a sua rebelião. O Cristo da carne falou isso, o Jesus de Nazaré. Então, observem que existem várias passagens da Bíblia falando sobre isso. O Cristo da carne, o Messias, ele lamentou a incredulidade daquela geração, entendeu? Que ouvia e mencionou a falta de fé que muitas vezes impedia dele realizar milagres, até em sua própria terra natal. Então, ele também, o Cristo da carne, confrontou a incredulidade dos seus próprios discípulos. E veja a incredulidade desse povo em Mateus 13:58, em Lucas 9:41, em João 8:53. O Cristo da carne também falou sobre a rebeldia de Israel. Você vê na parábola dos lavradores maus, em Mateus 21, do 33 ao 46, você vai ver isso aí. O Cristo da carne, ele descreve, ele falou sobre um proprietário de vinha que envia seus servos, que tinha enviado seus servos para recolher frutos. Porém, meus irmãos, os lavradores maus os espancaram e mataram os servos que foram enviados. Depois, ele envia seu filho, que também é morto pelos lavradores maus. Isto aqui é uma alegoria direta se referindo ao Pai dos Espíritos, ao Eterno, que tinha enviado profetas, os servos, e eles tinham sido mortos, e depois ele envia o seu próprio filho, Yahshua, Yeshua, entendeu? E Israel, a nação de Israel, os rejeitou e o matou. Entendeu, meus irmãos? Então o Cristo da carne também lamentou sobre Jerusalém. Em Mateus capítulo 23, versículo 37, vamos lá, Mateus 23, versículo 37, olha o que diz aqui, ó. Olha, 37 diz assim, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das asas, e não vos quisestes. Aí ele diz no 38, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, desculpe, bendito que vem em nome do Senhor. Então, meus irmãos, observem que eles tinham rejeitado os profetas. E observe que o Cristo da carne falou sobre a fé encontrada a um gentil, um estrangeiro, um centurião romano, né? Com a falta de fé de Israel, você vê que o Cristo da carne, ele diz em Mateus 8, versículo 10, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé tão grande como a desse centurião. Então, o ocorrido, o julgamento que trouxe a queda de Jerusalém e a destruição do segundo templo, ali em 70 DC, na segunda manifestação, na segunda vinda de Cristo, teve como consequência a incredulidade, a rebeldia, a rejeição de Israel sobre
ali o Messias. E isso trouxe consequências ali, a severidade do Eterno em 70 DC, o juízo, a justiça divina que veio sobre aquela geração. Então, meus irmãos, a incredulidade, a rebeldia, a rejeição de Israel sempre esteve presente nos discursos, na fala do Cristo da carne. Ele contestou, ele confrontou Israel, por ele ser um povo rebelde, que rejeitava, um povo que não queria mudança, vivia só de aparência. Então, essas atitudes de Israel trouxeram o juízo como consequência na segunda vinda que aconteceu no ano 70, para uma geração má e perversa, a geração contemporânea do Cristo da carne, de Jesus de Nazaré. Em Romanos capítulo 11, versículo 22, vamos aqui mais na frente, Romanos 11, versículo 22, olha o que Paulo diz, ó. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, do Eterno, não é? Para com os que caíram. Severidade, olha, considerais, pois, a bondade e a severidade do Eterno para com os que caíram. Severidade. Para aqueles que caíram, se referindo a Israel, ele disse, foi severidade. Mas para contigo a bondade do Eterno, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado, se referindo aos gentios. Porque Deus, o Eterno, foi o quê? Foi bondoso com os gentios, onde os gentios foram enxertados na oliveira verdadeira. Mas para aqueles que caíram, se referindo a Israel, o Eterno foi severo, teve a severidade ali no ano 70. Então, meus irmãos, o Eterno foi rigoroso, rígido, ou seja, a severidade do Eterno caiu sobre Israel no ano 70 DC. Quando eu falo de severidade, eu estou falando de justiça, de juízo, da ira do Eterno que aconteceu ali com rigor sobre aquela geração. Trazendo julgamentos, trazendo juízo, mesmo tendo Israel uma herança gloriosa, como eu li aqui. Israel tinha vantagens. Entendeu? Como o próprio apóstolo Paulo, quando eu li aqui em Romanos capítulo 9, versículo de número 4 e 5, como vou ler novamente, são israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Veja quantas vantagens Israel tinha. Deles são os patriarcas e também deles descendente o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, mesmo tendo todas essas vantagens, todas essas glórias, Israel passou pela severidade do Eterno ali, na segunda manifestação, na segunda vinda do Filho do Homem que aconteceu em 70 DC. Entendeu? Então, mesmo tendo todas essas vantagens, veio sobre eles a severidade, o juízo, a justiça. Para uma geração incrédula, uma geração que rejeitou o Messias. Entendeu? Então, meus irmãos, não se aplica o juízo na segunda vinda do Cristo, né? Que aconteceu em 70 para nossos dias. Isso é fato histórico. A segunda vinda de Cristo, tanto a primeira como a segunda vinda de Cristo, ficou na história, ficou marcado. Hoje nós apenas estamos narrando algo que já aconteceu, meus irmãos. A escatologia consumada é de fato consumado, está no pretérito perfeito, onde tudo já aconteceu. Entendeu? Porém, o sistema religioso evangélico vivem aí mentindo, dizendo que ainda isso vai acontecer, o juízo de Deus sobre todas as nações. Isso já aconteceu, meus irmãos. Isso é tudo mentira desses homens que fazem de tudo para colocar as pessoas dentro desses lugares para tirar vantagem deles, tirar vantagem do povo.
E nós temos esse compromisso de mostrar essas verdades para aqueles ainda que não conhecem, entendeu? A verdadeira vinda do Eterno ali, num corpo glorioso que aconteceu em juízo em 70 DC. Essas pessoas têm que conhecer essas verdades. E quando não se conhecem, eles não entram no descanso, eles não entram no repouso e vivem aí com medo de inferno, com medo de Satanás, com medo de perder a salvação, com medo da grande tribulação. Eles dizem, ora vem, Maranata, mas eles não sabem nem a proporção. O que foi ali o juízo de Deus, a segunda vinda, ali que aconteceu em 70 DC. Então é essa palavra que eu quero dizer. Tudo aconteceu, tudo já foi feito, tudo já foi consumado. Estamos vivendo aqui apenas os benefícios da graça. Saudações de paz.